Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, hoje nós temos a campanha da cura, do milagre, dando o pão da saúde, que é em 7 segundas-feiras, mas teremos uma campanha profética de 3 dias. Hoje é a campanha Os 3 Dias de Hebron, que é uma sequência do que foi pregado na semana anterior, a qual que Josué e Caleb não envelheceram, passou 45 anos e estavam com a mesma vitalidade para entrar em Canaã. Agora os murmuradores, aqueles príncipes que não aceitaram, morreram no deserto, e só depois entrou Josué e Caleb, e que tinha 21 anos abaixo naquela época. Então depois de 45 anos que eles entraram em Canaã, mas Josué e Caleb não envelheceram. Como que temos que ter a palavra viva para a saúde, a riqueza e o avivamento. Agora nós vamos ministrar por que Josué e Caleb prosperaram, e é a profecia chamada Profecia de Hebron, que é uma campanha relâmpago, mas uma que mais traz vitória para o povo de Deus. E por que muitas vezes não faz tanta propaganda e marketing para as campanhas? Porque não é interesse só de despertar o interesse da pessoa, então vou lá para ver se melhora. Não, nós vamos no vento do Espírito. A pessoa que vai acompanhando a igreja, o mover de Deus, é que vai sendo agraciado. Não faz marketing, faz crescimento espiritual. A pessoa deve seguir o vento do Espírito e não ir atrás de novidade, porque a pessoa fica só interesseiro e não vai agradar a Deus nunca. Então vamos ler agora a palavra de Deus. Se você trouxe a Bíblia, então a leitura, a sequência é Josué capítulo 14. Então hoje nós vamos ler a parte final também, Josué 14, a parte do verso 10 vai até o 15. Vamos então ler a sequência, porque é a campanha, a profecia de Hebron. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb dizendo, como disse, 45 anos há, desde que o Senhor Deus falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? É a mesma hoje. Tal agora é a minha força de 40 anos atrás, tanto para a guerra como para sair e para entrar na mesma vitalidade. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins, ou os descendentes de gigante, estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar ou expelir, como o Senhor disse. E Josué então abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a região de Hebron em herança. Portanto, Hebron foi dado a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, era chamado Kiriat Arba, porque Arba foi um gigante entre aqueles anaquins, que eram os gigantes na terra. Mas depois que Caleb dominou ali, a terra ficou em paz, ou a terra repousou sem guerra, em outras traduções. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então ontem nós completamos uma fase que Josué e Caleb foram os únicos que andavam muitas vezes com Moisés, e por isso a unção passava para eles. Quando foram entrar em Canaã, não tiveram medo. O povo que acompanhava Moisés, Israel, tinha 12 tribos, mas 10 príncipes não andavam com Moisés, mas Josué e Caleb andavam, e por isso a unção passou para eles. Então foi ministrado que um dos princípios de Josué e Caleb é porque tinha um coração como de criança. Eles eram familiarizados
com a mansidão de Moisés. Os outros príncipes não tinham muita afinidade com ele, então não andavam com ele, ficavam só preocupados com as bênçãos, com a riqueza, com a vida na terra. Mas Josué e Caleb queriam andar com a unção. Então aí a unção passou para eles, a palavra rema. Então quando foram chegando em Canaã, Deus mandou que eles espiassem a terra, mas a maioria mandou uma mensagem ruim para o povo: se entrar lá morreremos, somos gafanhoto, a terra é boa, mas vamos morrer, é melhor tirar Moisés da liderança, voltar para o Egito. Mas Josué e Caleb animados: a terra é nossa. Por quê? Porque tinham a unção. E veja bem que ao longo da jornada, Israel teve muitas práticas que Deus não agradou da maior parte deles. Por isso que até hoje também Deus não agrada da maior parte do seu povo, como está lá em Coríntios 10, que Deus não agradou da maior parte de Israel. Porque idolatria, prostituição, muitas vezes eles agiam murmurando e tentavam a Cristo, então foram morrendo pelo meio do caminho. Isso foi escrito para exemplo nosso. Então o cristão tem que ser fiel, dedicado, um coração de criança, manso, obedecer a palavra de Deus, ter visão de Deus, viver em função do coração do Pai, e aí a unção se mantém. Então aí Josué e Caleb demorou até morrer o último incrédulo no deserto, mas eles entraram. Aí quando entraram, depois de muitos anos, Josué e Caleb estavam com a mesma vitalidade, não envelheceram, passou o tempo, mas a saúde se manteve, o vigor, a energia, não veio doença, não veio deficiência orgânica, manteve-se a vitalidade. Por isso que quem vive na unção sempre vai se manter saudável, sarado, abençoado, até cumprir o plano de Deus. E no caso de Josué e Caleb, era também o tempo de conquistar Canaã. Então a palavra mostra que Caleb chegou perto de Josué e falou: Josué, já se passou 45 anos, estamos na mesma vitalidade, a promessa vai cumprir agora, esperamos em Deus até morrer aqueles últimos incrédulos, mas agora é tempo da nossa conquista. Então para a igreja é o tempo do avivamento. Enquanto tiver pessoas na igreja ou no povo de Deus briguento, murmurando, idolatria, maldade, corrupção, há um atraso, mas Deus vai aperfeiçoando o seu povo. Tanto é que Deus esperou passar aquela fase, aquela geração, até que Josué e Caleb entrou em Canaã. Então assim é a igreja. Deus não está agradando a maior parte do seu povo, mas Deus tem um tempo que vai encontrar uma geração como Josué e Caleb. É o tempo final, por isso que chama igreja gloriosa, porque Josué e Caleb aponta para a igreja gloriosa, os princípios dela. Então veja bem que Josué e Caleb chega no tempo do avivamento, vai começar o avivamento, as conquistas muito grandes. Então Caleb fala para Josué, porque Caleb, como um dos líderes, e Josué no lugar de Moisés, falou para Caleb: Caleb, eu te abençoo, então vá para a região desse monte. Então veja bem que esse monte até chamava, antes de Hebron, chamava Kiriat Arba, porque era dominado pelos gigantes anaquitas, e uma região que era muito assim fértil até hoje. E essa região de Hebron era uma região que até hoje é muito diamante em Israel, local de jazidas de ouro, de diamante, pedras preciosas, de gemas, e também um local muito próspero. Mas veja bem, ainda tinha gigantes lá, mas um local de riqueza. Mas também Hebron depois tornou um local aonde ungia os reis de Israel. Todos os reis de Israel deveriam ir para Hebron, como foi Davi, naquele local, porque era um local fértil, local de boa visão de Israel, um local que foi determinado para ser um local onde ungiriam os reis de Israel. Então veja bem, um local muito simbólico, de muito simbolismo, local de ungir reis, local de riqueza e local aonde derrotou os gigantes. E enquanto Josué e também Caleb viveram, houve depois paz, não havia mais guerra, os inimigos foram derrotados. Então esses são os princípios que vamos falar nos 3 dias da profecia de Hebron para nós. Então o que é a profecia de Hebron? É que quando a igreja vai sendo aprovada, como foi Josué e Caleb entrar em Canaã, então chega um momento em que vai vir uma unção especial para o avivamento.
Então veja bem, venceu os gigantes, unção da riqueza, porque pedra preciosa, ouro, riqueza, abastança representa reconhecimento, e também local de ungir os reis. O que é isso para nós hoje? Então veja bem, ungir reis é que quando você vai chegando nesse nível de unção, você vai realmente ser aprovado para reinar em vida, porque em Cristo todos vamos reinar. Mas para chegar no momento de ser coroado como rei, tinha que estar lá em Hebrom. Então, como chegou em Hebrom? Porque Josué e Caleb chegaram. Então a igreja que torna gloriosa, o próprio Deus vai dar autoridade de reinar. O que é reinar? Dar a ordem da bênção, dar a ordem do milagre, dar a ordem da prosperidade, das portas abertas, de libertação, de avivamento, de conquista. É a unção que vai ser ministrada, é uma parte dela, a unção de Hebrom, mas tem uma profundidade maior que vamos falar. Estamos só superficialmente falando hoje. Como também pedras preciosas, diamantes, gemas preciosas, existe nesta área de Hebrom. O que é um diamante, uma pedra preciosa? É honra, porque os diamantes antigamente era para enfeitar, era fazer o câmbio de riqueza. Quem tinha as pedras preciosas tinha honra, tinha galardão, tinha recompensa e era reconhecido. Então veja bem, Deus quer que sejamos reconhecidos no mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? As entidades estão tudo aí no mundo de trevas, nem chegar perto. E até as próprias pessoas, ao ver que você está na unção, dá crédito à sua palavra, te ouvir o evangelho, rebaixar para ouvir a palavra de Deus, falar das grandezas de Deus. Então até para isto tem que ter a unção de Hebrom, porque muitas vezes a pessoa pode falar, pode pregar e não dá crédito. Até um provérbio, não desprezando o pobre, mas diz que o rico não ouve o pobre. Então tem pobre espiritual, que fala que serve a Deus, mas superficialmente, espiritualmente muito pobre. Tem o pobre material, que não tem um centavo, um vitém. E tem o pobre também de moral, que confusão sexual, perturbação, malícia, piadas, engano, tudo isso é simbolismo de pobreza e miséria. Mas veja bem que a Bíblia declara que muitas vezes o pobre não é ouvido, ou seja, não é dado crédito a ele. Mas quando uma pessoa torna rico, principalmente diante de Deus, principalmente na unção, que representa os diamantes lá em Hebrom, essa pessoa é dado crédito a ele. Porque uma pessoa que está rica espiritualmente reflete na sua saúde, nas suas finanças e principalmente no poder da palavra. Há uma palavra declarada e quebra aquela incredulidade, aquele julgo. Pode notar que Jesus, ao estar aqui na terra, as pessoas mal olhavam para o rosto dele, porque constrangia as pessoas. É o simbolismo do reinar, de constranger, de entrar até na alma da pessoa e a pessoa se rebaixar. Então esta unção teve em Josué e Caleb, mas veja bem que depois que eles foram aprovados. Então isto é para nós também hoje, a unção do Monte Hebrom. Então são 3 níveis, da riqueza, do diamante, local de reinar os reis e local de vencer o gigante. Os últimos remanescentes de gigantes estavam lá em Hebrom, justamente porque Hebrom é um local de grande vegetação, local de temperatura amena, local de boa agricultura, um local mesmo bem fértil em Israel. É onde os gigantes estabeleceram, por isso que chama lá, antes de Hebrom, um nome até de homenagem a um gigante, Kiriat Arba, quer dizer, aqueles que mandam na terra são gigantes, é o que representa isso, porque Arba foi um grande gigante entre os anaquins. Mas depois que Caleb domina aquela região no poder de Deus, veja, já com 85 anos, mas ele não envelheceu, ele chegou lá e ganhou facilmente a batalha, tirou, expeliu de lá, destruiu os gigantes. Aí houve paz, não houve mais guerra enquanto eles viveram. Josué e Caleb conquistaram, estabeleceu paz. Então esta é a primeira etapa para hoje. Quando nós vamos tendo realmente a unção de Josué, de Caleb,
a unção de Hebron, que é aquilo que ocorreu com Caleb, mais particularmente, começa você ter uma unção muito grande de pôr para correr gigantes. Gigante é opressão, demônios, é confusão, briga familiar, é bate-boca, confusão, briga no trabalho, briga na vizinhança. Então, quando esta unção vai vindo na sua vida, na igreja, começa a ter paz na igreja, no seu casamento, na sua família, começa a ter paz. Porque a pior coisa que tem é bate-boca na igreja, murmúrio entre os jovens, briga de namorado, briga de casal, briga dos ministérios. Mas quando a unção ela vai aumentando e vai conquistando, vai obter esta paz. Porque essa entidade chamada Arba, Kiriat Arba, quer dizer aquilo que traz confusão, que traz dissensão, briga, opressão, medo, pavor. Mas Caleb chegou lá e venceu todas aquelas opressões e conquistou, e aí produziu paz naquela área. Então a igreja precisa muito disso, como num casamento, como numa empresa, como na vizinhança, que aqueles males de briga, de dissensão, de falatório vão embora. Porque enquanto tem essas perturbações, a pessoa vai ficar de mal, doente, briguento, não tem harmonia, é o que o inimigo quer. Por isso que muitas vezes, enquanto não tiver pessoas que vão agindo como Josué e Caleb, não há como Deus ir adiante. Por isso que morreu muitos no deserto, porque a maior parte não agradou a Deus. Mas quando Josué e Caleb entram, então veja que a herança começa a ser repartida. Então o primeiro a conquistar, a já estabelecer, porque Josué já tinha a liderança de todo Israel. Mas para Caleb havia uma herança que era uma das melhores dentro de Israel, a região de Hebron. E ali se obtém 3 princípios de Israel: aonde ungiria reis, aonde sairia a riqueza de Israel, porque Israel é um grande colecionador hoje de diamante, local de gemas preciosas, local de riqueza, e também aonde produziu paz e os gigantes foram embora, foram derrotados, tudo através de Caleb, porque a unção estava na vida dele. Então a igreja ou o povo de Deus que vai chegando nesse nível vai obter essas 3 unções do Monte Hebron: o reinar, a riqueza, o domínio, a honra, e ao mesmo tempo um período de paz, que você vai viver como no céu na sua casa. Se o inimigo tentar, ele cai por terra. Não há briga, falatório, confusão, a harmonia na igreja, nas pessoas, não há mais aqueles atritos, há compreensão, um ou outro, há unidade, mesmo que há diferença de ideias, mas vai se chegar sempre no coração de Deus, e todos vão entrar em concordância. Por que tem rebelião, discordância, briga de ministério? Porque cada um quer pensar diferente, e não o que está no coração de Deus, por causa de entidades que causam dano. Mas quando vai tendo a unção de Josué e Caleb, isso aí se resolve. Por isso que a Igreja Gloriosa aponta para Josué e Caleb, porque eles são aqueles que começou o avivamento em Israel, em Canaã, quando entraram lá. Mas a primeira geração morreu no deserto, só entrou de 21 anos abaixo, e depois de 40 anos entrou Josué e Caleb. Então a profecia de Hebron, ela é só esses 3 níveis, que vamos orar hoje, amanhã e na quarta-feira. E o princípio é este, do reinar, o princípio do diamante e o princípio de vencer o gigante. Se você tiver realmente com o coração aberto, falando: meu Deus, eu preciso tanto disso, Senhor, eu preciso de paz, de harmonia, não quero mais briga, Senhor, eu quero harmonia, quero falar com as pessoas e entrar tudo em harmonia, em paz familiar, conjugal, na igreja, no trabalho. Mas enquanto tiver aqueles atritos, não concordo com isso, não, eu quero assim, é sinal que está ainda em detrimento. Mas quando tem a unção de Hebron, isso se resolve, porque a causa dos atritos, dos palavreados ruins, das confusão, do bate-boca e dos confrontos, são entidades diabólicas, chamada Kiriat Dorba, que quer dizer aqueles demônios, aquelas opressão que quer mandar e impor suas ideias. É o simbolismo disso. Mas Caleb chegou lá e anulou tudo aquilo, e Hebron passou a ser dele, local
de fartura, de riqueza, e aonde reinava, onde ungia os reis de Israel. Nós vamos pregar depois, porque Hebron ficou o local onde ungia reis. Queria ungir um rei, quando se ungia um rei, Israel não era no palácio, tinha que levar lá para Hebron, e lá se fazia o cerimonial, porque ficou um local histórico, um local ungido, para provar o reinado de alguém. Então isso é histórico, mas para nós é princípio espiritual. Então a oração hoje, ela é uma sequência, hoje, amanhã e quarta, 3 dias da profecia de Hebron. Vamos orar hoje a primeira etapa, amanhã não vamos orar o que vai orar hoje, e o que orar na terça não vai orar na quarta. Então você tem que acompanhar o mover do Espírito, porque a nossa função não é fazer marketing nem propaganda do plano de Deus, nem do propósito do Pai. Deus, ele quer um povo que segue o seu Espírito, que vai no vento do Espírito para ele agraciar, porque Deus não tem que fazer propaganda do seu produto para as pessoas aceitar. Ele já conhece o seu povo, ele já tem o seu remanescente que estará com ele. E se você tem a convicção que realmente é um remanescente de Deus na terra, para a glória dele manifestar, com certeza a unção virá na sua vida. Almas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, dando a sequência no mover do Espírito Santo, porque já tem vários dias ministrando o templo de Deus, ministrando, ó Pai, que os ungidos de Israel, como Josué e Caleb, entraram em Canaã, porque agiram como um coração de criança, mansos, dedicados, fervorosos, e priorizaram a unção e nem a eles mesmos, e por isso não rebeliaram, não foram para a idolatria, nem quiseram voltar para o Egito, nem tentar a Cristo, mas esperaram em Deus, e a unção vai aumentando desta maneira. Ó Deus amado, ó Deus querido, e chegaram em Canaã, mas Israel não quis entrar, quiseram até blasfemar de Moisés, quiseram até outro líder, quiseram até declarar que ódio a Josué e Caleb, queriam até apedrejar Josué e Caleb, os outros príncipes. É a mesma coisa que ocorre hoje. Muitos cristãos ficam doidos, loucos, brigando até com o povo de Deus, revoltados com o próprio Deus, ou querendo ter razão. Isto ocorreu até no tempo de Josué e Caleb. Queriam até bater em Moisés e apedrejar Josué e Caleb, porque eles estavam animados em conquistar Canaã, mas não adiantou aqueles príncipes falar que eram de Deus, que era de Israel. Deus não agradou da maior parte deles, e por isso morreram no deserto. Mas os que foram fiéis entraram em Canaã, e chegou o tempo da conquista, e chegou o tempo de entrar em Canaã. E a palavra de Deus então declara que Josué e Caleb entraram. Demorou 45 anos, mas Josué e Caleb estavam com a mesma força de 40 anos atrás, como foi já pregado. A vitalidade vem para quem está na unção. Mas aí chegou o tempo da conquista, chegou o tempo do avivamento, e então começou a liberar o que era de cada um dos fiéis. E o primeiro a ter a unção do avivamento, de conquistar, foi Caleb. E foi dado a ele aquele monte, foi dado aquela região rica em jazidas de diamante, o Monte Hebron, local que depois foi local escolhido para ungir reis, mas ainda morava ali os gigantes, os descendentes dos Anaquins, mas foram extirpados, e depois houve paz, não houve mais guerra. Ó Deus amado, que a igreja tenha a visão da palavra, que o teu povo venha, Pai, estar no mover e no vento do Espírito, Pai. Quantos, ó Pai, ainda vivem dissolutos, ainda mornos? Quantos ainda vivem, ó Pai, na negligência, só servindo a Deus o dia que quer, e vão acabar morrendo no deserto? Mas, ó Pai, nós devemos ir adiante no mover do teu Espírito, Senhor, e que todos tenham hoje a profecia de Hebron, que todos venham ter a unção, ó Pai, de vencer os gigantes,
e ter paz e acabar os atritos, confusão, falatório. Que todos venham ter, ó Pai, a unção dos diamantes de Hebrom. Que todos venham ter a unção de onde unge os reis em Israel, que é a região de Hebrom. A revelação da palavra é tremenda, e se cumpra isso sobre o teu povo, Pai, e abençoa esses 3 dias finais do mês, que todos possam prosseguir esta campanha, porque é base do avivamento, é base do crescimento, é base, ó Pai, de conquista. Mas, ó Senhor, devemos estar atento, que nível nós estamos, aonde estamos no mundo espiritual, ainda no deserto, murmurando, rebeliando, murmurando, se autodepreciando, ou realmente não são, realmente querendo o poder de Deus, servir ao Pai, viver segundo o coração do Pai. Senhor, Tu tem levantado esta obra para ser igreja santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula. Abençoa a todos, como muitos já tiveram à tarde, e opera agora neste horário, e nesses 3 dias seguintes, que é uma campanha que é feita em 3 dias, Senhor. E quem veio já à tarde, quem veio agora, e vai até a quarta, com certeza, não vai se decepcionar, e vai ter esta unção forte, a unção de Hebrom, que nem todos terão, por mostrar negligência, displicência e maldade, mas os fiéis terão com certeza. Nem todos os príncipes de Israel entraram, 10 morreram pelo deserto, mas Josué e Caleb entraram. Pai, que a igreja venha valorizar a Tua palavra, torne mesmo a igreja santa e gloriosa, vida abundante a todos, vitalidade a todos, paz sobre todos, riqueza sobre todos, abastança sobre todos, avivamento sobre a igreja. Pai, que todos tenham dado crédito a esta palavra, e renovamos este voto, Pai, de 3 dias de viver a unção de Hebrom, ó Pai, e que o coração de cada um se abra, porque se estão vivendo na unção de Josué e Caleb, facilmente vão entender, porque Caleb foi levado a Hebrom. Senhor, há um poder espiritual em Hebrom, que para nós hoje é algo especial para a igreja, que vai tornando gloriosa. Senhor, confirma mesmo tão grande avivamento sobre o Teu povo. É liberado, Pai, a vitória contra os gigantes, e não haverá mais briga, contenda de palavra, mas harmonia na igreja, na família, em todos os lares. Pai amado, unção dos diamantes, ó Pai, unção de reinar reis, a profecia liberada, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então você que enfrenta situações aí de falatório, de briga, descontentamento, palavras confusas, alguém te questionar para brigar, então você vai ter a unção de Hebrom, e tudo isso vai se resolvendo, tanto a autoridade, como as conquistas, a honra de Deus na sua vida, como também esse clima de guerra acabar onde você estiver. Isso é para a igreja que vai tornando gloriosa. Então é a revelação de Deus.